Finalmente a última questão da prova. Prova Polinômios 2019, prova 1, com o tema da vitória. Se você não se inscreveu ainda no meu canal, vai lá, se inscreva, deixe seu like, compartilhe. E vamos para a última questão, então. De novo, uma questãozinha das duas questões da prova 13 a 14, como eu já falei, são aquelas que mais me agradam, aquelas que mais têm, que desenvolvem um pouco mais da percepção da importância daquilo que a gente estuda no contexto mais amplo, né? Não só saber reproduzir técnicas, a gente tem que saber pensar um pouco também, né? Aliás, o fundamental seria isso, né? Mas vamos lá. A temperatura T de um forno em graus é reduzida por um sistema a partir do instante de seu desligamento, T igual a zero, e varia de acordo com essa expressão. Então, observem a expressão. Ó. T maior é a temperatura, T maiúsculo temperatura, minúsculo tempo. Então, esse aqui é um polinômio do segundo grau na variável T. Com T em minutos. Por motivos de segurança, a trava do forno só é liberada para abertura quando o forno atinge a temperatura de 39 graus Celsius. Letra A, vamos lá. É para completar um pequeno texto, né? A expressão dada, ou seja, essa expressão que modela a variação da temperatura em função do tempo, é um polinômio como a gente já viu, é um polinômio do segundo grau na variável t. Observem que a variável não é x, a variável é t. O coeficiente dominante, ou seja, o coeficiente do termo de maior grau, olha, se você olhar para esse polinômio, o termo de maior grau é o t ao quadrado. O coeficiente do t ao quadrado é menos 1 quarto. Menos 1 quarto. E o termo independente, ou seja, aquele termo que não vai ter a variável t, é 400. A representação gráfica desse polinômio é um polinômio do segundo grau, a representação gráfica vai ser uma parábola, cuja concavidade voltada para cima, cuja concavidade está voltada para baixo, porque o coeficiente, uma vez que o coeficiente alfa, alfa da expressão do segundo grau, lá do polinômio do segundo grau, é negativo. Beleza? Então essa parábola é um troço assim, ó. Um troço, coisa feia, né? Eu cobro tanto de vocês que vocês utilizem a linguagem correta e eu falando o troço. Então, a concavidade desse polinômio do segundo grau está voltada para baixo. Letra B. Qual a temperatura no interior do forno no exato momento em que ele é desligado? Ora, o exato momento em que ele é desligado é o T igual a zero. Então eu vou pegar aquela expressão e vou calcular T de zero. T de zero vai ser menos 0 ao quadrado sobre 4, mais 400. Isso aqui tudo é zero, né? A temperatura no instante zero, ou seja, a temperatura inicial, 400 graus Celsius. Letra B. Qual a temperatura no interior do forno 5 minutos após ser desligado? Ora, eu quero saber qual é a temperatura quando T é igual a 5, ou seja, T de 5. T de 5 vai ser menos 5 ao quadrado sobre 4 mais 400. T de 5 vai ser menos 25 sobre 4 mais 400. Se você quiser trabalhar com fração ou transformar 25 quartos em decimal, você que decide. Eu vou fazer assim, ó. T de 5 vai ser 4 vezes 400 dá 1.600. 1.600 menos 25 dá 1.575. Então, 1.575 sobre 4 graus Celsius. Essa é a temperatura quando T é igual a 5. Tinha uma outra, que era a letra D, que não apareceu na minha prova aqui, eu não sei porquê, mas eu acho que ela era assim, ó, para calcular a temperatura quando o tempo é 10, ou seja, calcular o T de 10. T de 10 vai ser menos
10 ao quadrado sobre 4 mais 400. O t de 10 vai ser menos 100 sobre 4 mais 400. Menos 100 dividido por 4 dá menos 25. Então, o t de 10 vai ser menos 25 mais 400. O t de 10 é 375 graus Celsius. Então, 10 minutos após o desligamento do forno, a temperatura em seu interior é 375. A letra E pergunta assim, beleza, quanto tempo depois de desligado a trava do forno será liberada? Lembrando que a trava do forno só é liberada quando a temperatura chega em 39 graus centígrados. Então a minha pergunta é, depois de quanto tempo a temperatura vai ser 39 graus centígrados? Observem que até agora, o que acontecia? Eu dava um valor de tempo e você calculava a temperatura. Agora é o contrário. Agora eu digo a temperatura que eu quero e você descobre o tempo. Vamos lá. Menos t ao quadrado sobre 4 mais 400 é a expressão que representa a temperatura do forno em função do tempo. E eu quero que essa expressão tenha valor 39. Porque eu quero saber quando que a temperatura será 39 graus. Observem que quando a gente escreve menos t ao quadrado sobre 4 mais 400 igual a 39, nós caímos numa equação do segundo grau, uma equação do segundo grau relativamente simples, e nós vamos resolvê-la. Então, vou resolver usando operações inversas, tá? Menos t ao quadrado sobre 4 é igual a 39 menos 400. Menos t ao quadrado sobre 4 é igual a 400 menos 39, vai dar 361, certo? 361 negativo. Daí eu vou aproveitar, facilitar minha vida, como os dois lados aqui, ó, tem um negativo, eu vou multiplicar essa equação por menos 1, aqui vai ficar positivo, aqui vai ficar positivo. Esse 4 está dividindo o t ao quadrado, o inverso de dividir por 4 é multiplicar por 4, então t ao quadrado é igual a 361 vezes 4, o t vai ser mais ou menos a raiz quadrada de 361 vezes 4. Ora, como a gente está falando de tempo e só nos interessa tempos maiores do que zero nesse problema, eu só vou considerar o tempo positivo. O tempo vai ser raiz de 361 é 19. Raiz de 4 é 2. 19 vezes 2, 38. Então, depois de 38 minutos, a gente vai ter a temperatura no forno chegando a 39 graus e, consequentemente, a trava sendo liberada. Acabou! Acabou! Valeu! Deixe seu like, compartilhe. Faça o Vavá chegar, o Vavá Estudar chegar àquelas pessoas mais necessitadas. Faça a sua parte. Abraço. Valeu, galera. Obrigadão.